E aí, meu povo, olha eu aqui de novo para falar mais uma vez do filme Homem-Aranha, Um Novo Dia. Dessa vez, com a cabeça mais fria, porque quando eu gravei o último vídeo, eu ainda estava muito empolgado e tal com o filme. Então, dessa vez eu vou fazer uma análise de alguns pontos com spoilers, tá bom? Tá avisado. E com a cabeça mais fria também vamos ver um pouquinho os pontos positivos, mas também os pontos negativos, beleza? Então você está aqui mais uma vez no canal Espada Digital e sejam muito bem-vindos, ok? Então tá, o primeiro ponto, né, com relação que eu tenho para falar desse filme, é que um bocado de gente veio reclamar comigo, né? Falei assim, pô, mas nem fudendo que esse novo filme é melhor do que o filme que teve os Três Homens-Aranhas, né? O filme do crossover. Então, o filme do crossover ele foi muito bom, eu não estou aqui para reduzir o outro filme. Só que a magia do filme anterior foi o encontro dos Homens-Aranhas. Então, a história que culminou naquela aventura foi uma história muito rasa. Foi basicamente o Peter fazendo merda e depois tendo que resolver a merda que ele fez, entendeu? Então, assim, a história desse novo filme, Homem-Aranha, Um Novo Dia, a história é bem mais profunda, bem mais complexa, entendeu? E que te prende muito mais a história. O outro filme não teve uma história tão boa assim e a história também foi um pouco rasa. Para ele poder ter uma profundidade, os roteiristas precisaram matar a Tia May, porque se a Tia May não morre, aquele filme ia ser mais raso do que um pires. Então, esse é o primeiro ponto do porquê que eu acho que esse filme foi melhor do que o outro. Porque esse filme, ele foi mais profundo, né? E esse filme também, ele mostrou melhor o Peter Parker. Agora a gente conhece melhor o cara, porque agora ele evoluiu para realmente se tornar o Homem-Aranha que a gente conhece. Outro ponto também é que no outro filme, e nos filmes anteriores do Homem-Aranha do Tom Holland, é o Ned e a Michelle Jones. Cara, que honestamente não são personagens que a gente curte muito. Eles estão ali, eles não ajudam muito, saca? E eles têm uma participação maior do que eles deveriam, na minha opinião. Mas nesse filme do Homem-Aranha Um Novo Dia, nesse sim, eles têm um papel importante, eles fazem parte da história, eles são necessários para a história. E eu achei isso aí muito, muito, muito bom. E outro ponto também que a galera reclamou, que foi assim, porque o outro teve mais aventura, teve mais lutas. Realmente, as lutas com o Doutor Estranho foram bem louconas, né? Porque o Doutor Estranho é Doutor Estranho, sabe como é que é? Nesse filme, cara, as cenas de luta e as cenas de ação desse filme, você tá doido, cara. O Homem-Aranha lutando contra o Hulk e o Homem-Aranha junto com o Justiceiro, nossa, o Hulk tava insano e o Justiceiro... Eu sei que eu falei no filme anterior que o Justiceiro ele recebeu uma reduzida, né? Deram um downgradezinho nele lá para ele caber melhor, né, no filme, mas ainda assim ele era o Justiceiro, ainda assim ele tava doidão e ele não pensava duas vezes antes de meter bala. Ele queria matar Jean Grey, tanto que as discussões do Homem-Aranha com o Justiceiro, uma das coisas legais era isso. Não, que veja bem, porque isso, aquilo, outro. Eu falei, moço, uma bala resolve isso, entendeu? Pô, o cara tava muito legal. E nas cenas de luta, então, o que é aquilo, cara? Muito bom. Então, esse é o ponto, assim, do porquê que eu acho que esse filme foi melhor do que o outro. Teve boas cenas de ações tão boas quanto a do filme anterior, só que o filme em si, ele teve muito mais profundidade, a história te pegou muito mais. Então, esse é um filme, assim, mais completo. O outro era mais um espetáculo. E esse agora é o filme mais completo, com bastante espetáculo, cenas de luta, ação e tal, mas também teve uma história bem legal, bem profunda, bem amarradinha. Claro, teve alguns errinhos que não vamos falar sobre eles, mas a história foi muito boa, muito bem montada e te prende do início ao fim, todas as cenas, mesmo as cenas que são de ação e as cenas que não são de ação também te prende. Então tá, agora sim, eu tenho mais outros dois pontos que eu gostei demais nesse filme que eu queria falar, que no outro vídeo eu não pude falar direito o que era por causa de spoilers. Então, como é que a gente pode dar spoiler? Então não tem problema. Cara, uma coisa que eu achei muito legal foi que, assim, porque nesse filme eles estão introduzindo os X-Men. E uma coisa que tanto no desenho animado, como no gibi e tal, tem a existência daqueles inibidores de poderes, né? Que antigamente os caras, não, beleza, existe o inibidor e é isso, e aceita que dói menos e vida que segue. Nesse aqui, eles deram uma origem para os inibidores de poder, que é um elemento que ele vai estar muito presente nas histórias dos X-Men. E é uma ferramenta muito importante usada pelos vilões
contra os super-heróis, principalmente contra os X-Men. E é interessante que o inibidor de poder nesse universo ficou uma coisa assim muito orgânica que faz muito sentido, porque quem começou a desenvolver o inibidor foi o Hulk, né, o Dr. Banner, para usar nele mesmo. E aí o Homem-Aranha veio e falou, cara, eu também tô precisando de uma parada dessa. E aí o Homem-Aranha, junto com o Dr. Banner e a Michelle Jones, eles desenvolvem ainda mais. Então agora, no universo Marvel, existe o inibidor de poderes, e esse inibidor agora tem uma origem bem explicadinha e certinha para isso. Cara, eu achei isso do caramba. E isso vai ser muito bom para ser usado nos próximos filmes. Outra coisa também que eu achei bem legal, né, foi igual, você já tá sabendo, né, a vilã do filme, vilã entre aspas, porque ela não é uma vilã, ela é antagonista, é a Jean Grey. Só que ficou complicada essa questão de ser vilã e não ser vilã, porque realmente o papel dela é de vilã, mas ela em si não é a vilã. Só que esse papel dela, eu achei que ficou legal. Por que que eu falo que ela tem a possibilidade de ser a melhor versão da Jean Grey dos cinemas? Porque no cinema, eles não usam a entidade Fênix. Porque no gibi, a Fênix, a Jean Grey, ela é possuída pela entidade Fênix. Essa entidade é tipo o Galactus. Ela está na mesma categoria que o Galactus. É um ser cósmico ali do universo, né, que tem seu papel aí no universo e tal, né? E ela possui o corpo da Jean, e aí a Jean se transforma na Fênix. Então, para derrotar a Fênix, você tem que tirar a Fênix de dentro da Jean, que aí a Jean volta ao normal e vida que segue. Nos filmes, eles não usam a entidade. Eles falam assim que por causa dos poderes da Jean, ela dá uma pirada e não sei o que, vira uma vilã, mas aí depois você tem que fazer ela superar aquilo e voltar a ser gente. Não, agora mostrou nesse filme do Homem-Aranha que aquela personalidade maléfica que é atribuída à Fênix, desde o início já está ali na Jean. E agora isso tem uma explicação. Toda essa raiva, todo esse ódio e tal que a Jean manifesta quando ela está no seu modo Fênix, vem da raiva e da tristeza da irmã dela que foi assassinada. Então eu achei isso aí também muito legal. Então, ou seja, você já tem aí nesse filme do Homem-Aranha já plantado duas sementes de histórias que vão ter no futuro, que foram assim introduzidas de uma maneira que eu achei bem bacana. Então tá. Então agora, ó, eu tenho 3 pontos que eu achei que ficaram bem ruins nesse filme. O primeiro ponto que eu achei ruim foi a ausência do Clarim Diário. Porque, cara, o Homem-Aranha, uma das coisas que ele sempre teve que lutar foi pela aceitação, porque ele sempre recebia ataques, né? Eu não gosto de chamar críticas de ataques, mas hoje em dia todo mundo usa ataque no sentido de crítica, então tudo bem. O Clarim Diário, ele vivia atacando o Homem-Aranha. Então nesse filme, esse ia ser um papel a mais que ia agregar nesse filme. O que ia deixar ainda mais legal no final do filme, quando o Homem-Aranha percebe o tanto que as pessoas gostam dele, principalmente as pessoas que ele ajudou. Então isso ia dar um peso ainda maior, que mesmo ele sendo mal falado, sendo criticado e tudo mais, na televisão, nos jornais, na internet, etc. Mas mesmo assim, as pessoas reconhecem o valor dele. Isso eu acharia muito legal. Só que não teve isso no filme, por quê? Porque não teve o Clarim Diário. Então o Homem-Aranha tinha uma boa aceitação do começo ao fim, apesar de tudo aquilo que o Peter estava sofrendo, entendeu? Então esse é um ponto negativo. Outro ponto negativo, né? Cara, essa cena assim, é uma coisa pequena, mas cara, me incomodou. Porque veja, eu falei sobre o inibidor de poderes, né? E aí o inibidor de poderes veio de uma conversa entre o Hulk e o Peter. O Banner, né? E o Peter. E o Banner, ele desenvolveu um inibidor específico para ele, e aí o Peter pegou aquela tecnologia e adaptou para ele, né? E aí o Peter precisava adaptar esse inibidor pro Hulk ou pra Jean. E aí ele não estava conseguindo. Cara, o Homem-Aranha que é extremamente inteligente, ele é um cientista e, velho, teve uma hora lá que ele estava lá tentando, apanhando para ver como vocês que não tá funcionando e não sei o que. A Michelle chegou nele, quase que ela falou assim, mas você é burro? É só você fazer isso aqui, ó, você tá esquecendo de levar isso aqui em consideração, que era a questão lá do visor dele, entendeu? Eu achei essa cena desnecessária.
né? Foi mais para mostrar o quanto que a Michelle era inteligente e tudo mais. Então, assim, eu achei desnecessário, não gostei. Mas, isso aí foi pequeno, né? Agora, um outro ponto que isso, assim, eu achei complicadíssimo, que, de novo, vem de um ponto positivo. Lembra que eu falei que a Fênix, dentro da Jean, já está plantada nessa história? Que a Fênix vai surgir por causa do rancor dela, por causa da morte da irmã e tudo mais? Beleza. Só que, cara, no começo do filme, a Jean tava um terror, cara. Eu pensei que a Jean ia ser um... Porque, assim, isso foi uma coisa também legal do filme, né? Eles guardaram bem o mistério da identidade do antagonista, né? E, cara, no começo do filme, a Jean tava parecendo aquele demônio do filme do Denzel Washington. Eu não lembro o nome do filme, mas eu vou colocar aí pra vocês verem. Que é um demônio que ele passa, ele é tipo uma entidade que ele sai de uma pessoa e entra na outra. Eu falei, cara, eu não acredito que o Homem-Aranha vai enfrentar um bicho desse. Porque naquele filme do Denzel Washington, filmaço, recomendadíssimo. Cara, o bicho é praticamente invencível. Eu falei, cara, como é que o Homem-Aranha vai usar isso aí? Bom que pelo menos o Homem-Aranha tem o sentido de aranha que ajuda a proteger a mente dele, né? Ou muito legal. E aí, no final do filme, a Jean consegue entrar na mente do Peter, mas é porque ele deixa. Olha que legal. Ela falou, eu ainda vou entrar na sua mente. Eu falei, olha, vai fundo, filha, pode vir, eu deixo. Cara, muito legal. Mas onde é que tá o problema disso daí? Porque, cara, a última cena do filme foi aquele lance do Peter tentando resgatar, entre aspas, a alma da Jean. Eu falei, Jean, eu sei que esse cara matou a sua irmã, mas você não precisa ser igual a ele. Entendeu? Você pode se aceitar e tudo mais. Então, ou seja, ele tentou meio que salvar a alma dela, mostrando pra ela que matar não ia resolver a dor dela, que matar não ia trazer a irmã dela de volta, que ela podia seguir por um caminho diferente. Só que, cara, no começo do filme, o tanto de gente que ela matou, e pessoas inocentes. Cara, teve uma cena que ela possuiu a mente de um velho, que ela deu um recado pro Peter, e depois entrou na frente de um caminhão para ser atropelado. Cara, ela matou gente a rodo, pra no final o Peter fazer todo aquele lance de não, vamos lá, vamos ser gente boa e tudo mais. Poxa, isso eu achei complicado. Mas enfim, então assim, o filme, ele teve alguns pontos ruins como esse. Se a gente for esmiuçar, a gente consegue arranjar mais coisas, mas acho que o mais interessante que a gente tinha para discutir aqui nesse vídeo foi isso. Mesmo porque agora já está saindo um monte de vídeo aí, gente falando um monte de coisa, né? E eu não quero simplesmente ficar repetindo o que os outros estão falando, né? Eu vim trazer o que eu achei mais relevante, beleza? Então, por hoje é só. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se concorda comigo, coloca aí nos comentários aí, pô, Renato, gostei da sua análise, concordo comigo. Se discorda, fala, olha, discordo. Pra mim, o filme dos Três Homens-Aranhas ainda é melhor, entendeu? Fique à vontade, vamos aí, né? Porque quando você comenta, dá like e tudo, isso aí ajuda o vídeo a crescer, tá bom? No último vídeo eu tinha 5 inscritos, agora já tô com 7. Vamos ver se até a data da publicação desse vídeo aqui, quem sabe eu não tenho mais, beleza? Então se inscreve aí, dá like, comenta, vamos ajudar o canal aí a crescer, tá bom? Então, falou!